Já imaginou se você caminhasse pela rua com vários pesos amarrados ao seu corpo? Claro que você teria mais dificuldade, seria mais lento. E se a sua audição não fosse mais a mesma? Se você não enxergasse tão bem? E o pior, se as pessoas não te enxergassem? Se você fosse invisível para a sociedade? Pois é assim que muitos idosos se sentem, ainda que estejam na fase de maior sabedoria da vida. Será que a senhora pode dar uma palavrinha com a gente? Qual que é o nome da senhora? Eunice. Eunice, tem quantos anos? 80. E Eunice, a senhora assumiu os cabelos brancos? Uai, claro. Há muitos anos que eu assumi. Nunca pensou em pintar nem nada? Não, Gosta dele, do jeito que ele é? Fica assim. A velhice confessada é menos velhice. Anne Lambert. Você tem quantos anos? Eu tenho 60. Então, você acabou de entrar na fase da velhice. Dizem que a partir dos 60 começa a virar idoso. Desculpa, eu acho que eu vou ficar velho depois dos 90. Qual fase da vida você se considera? Me considero um adulto. Velho é aquele que é sedentário, está precisando do outro ser para ajudá-lo. Acho que eu passei a viver depois que eu me aposentei e comecei a andar de bike. A vida melhorou. A vida melhorou muito. Oi, tudo bem com o senhor? O senhor está com quantos anos? 8,6. Olha. Mas vai levando, né? É bom quando a gente tá na sua idade assim. Um dia você vai chegar na minha, você vai ver que não é bom mais. Essa é boa. Você está começando a ficar velho quando, depois de passar uma noite fora, tem que passar 2 dias dentro. Milor Fernandes. Eu tenho 78. Eu tenho 76. Bom dia. E o que vocês não faziam antes que agora podem fazer? Uai, agora nós não temos horário pra nada. Marcou. Eu posso ir? Eu posso ir. Eu sou dona de mim, né? Então ninguém me impede de nada. Ninguém ama tanto a vida como o homem que está a envelhecer. Sófocles. Quando é da sua idade, você pode dar uma passada mais larga normalmente. Quando você está mais de idade, só a passada é menos. Menor. Mesmo que você não sente. Mais lento também, né? É mais lento. Coisas que você conseguia fazer antes, você não tem mais aquela desenvoltura. Eu pedalo em casa numa bicicleta fixa. Porque o médico falou, ó, você pode andar, mas você tem que andar acompanhado de uma pessoa. Porque se der, porque eu tô com um marca-passo. Você fica sentada dentro de casa, você morre antes da hora. No meu caso, por exemplo, eu sou diabético. Isso tudo vai acumulando. A senhora está proibida de comer alguma coisa? Não, sou proibida de fazer nada. É? Anda igual o cachorro vira lá. Eu tenho uma vida ativa. Eu vou em festa, sou alegre. Apesar de morar sozinha, mas tenho uma vida, muita amizade. A amizade ajuda, então, nessa fase? Muito. Não pode ficar parada. Não, não pode não, senão vem a tal da solidão. É. Sente falta de quê? Convívio, né? Convívio, tanto familiar como de amigos, acabou tudo. A senhora gostaria que as pessoas conversassem mais com vocês? Claro, nossa, e como? Eu cheguei aqui e vocês estavam conversando. Vocês se conhecem de Não, onde? tô conhecendo agora. Conheceu agora? Agora. Os velhos têm tanta necessidade de afeto como de sol. Vitor Hugo. Podemos conversar com o senhor também? É um prazer. Eu posso me sentar aqui? Esse aqui, Pode, esse paga aqui é nada. o quê? O papelão é seu? O nosso campeão aqui é um da camisa amarela que estava sentado aqui, não sei se... Campeão significa o quê? Nada, é porque ele está com 95, vai fazer 95. Campeão na idade. Na idade, é. Cadê ele? Eu vi ele aqui. Camisa amarela, chapeuzinho, não é? É, Como é que ele chama?
Djalma. Djalma. Ouvi dizer que o senhor é o mais experiente dessa praça. Não, eu sou o mais velho, mais experiente aqui. Ah! E o que o senhor faz, hein, nessa fase da vida? Eu fico só observando. É mesmo? Olhando, conjecturando. Família já criada, cada um já deu o seu jeito, então fico aguardando aí a cabeluda. Eu? O que eu faço? É. Venho aqui todo dia, de manhã e de tarde. De tarde. Jogar a conversa fora? Mais ou menos. Curtindo. E o que o senhor gosta de observar, hein? O comportamento das pessoas, né? Como é que é? Cada uma. Você não pode modificar a pessoa. A pessoa nasceu daquele jeito, ele vai assim até. Pode dar uma ajeitadazinha, mas o chato é chato até morrer. Mas não tem jeito. Um homem começa a ficar velho quando já prefere andar só do que mal acompanhado. Milor Fernandes. É verdade. Isso que o senhor está falando é sabedoria. Nessa idade do senhor, é o auge da sabedoria, não é? É, porque o camarada sabe que se ele quiser coisas materiais, ele não vai conduzir a coisa alguma. Não adianta você pode ter um mundo seu. E depois? O tempo passa, você vira um velho chato também, morre e vai ficar debaixo da terra junto com um lago, nunca teve nada. É. Você tem a própria escola da vida. O viver é um aprendizado constante. Para você dar um conselho para alguém, você acha que sua cabeça hoje é melhor? Mas como? Que a gente já passou por tudo, né? Eu, principalmente, já passei por cada coisa que nossa mãe. As pessoas enxergam o idoso ou elas ignoram? Eu acho que ignoram e muitas vezes fazem isso por desconhecimento, por falta de ignorância mesmo, né? É criança que às vezes me vê a vovó. Todo que tá de cabelo branco é vovó, né? É muito difícil achar um que olha a gente, sabe? Que trata a pessoa com dignidade. Porque a gente não tem respeito aos direitos adquiridos ao longo da vida. Eu acho que falta respeito. E eu gosto de ir só em lugar alegre. Eu não gosto de tristeza, não. Se ficar reclamando muito perto de mim, eu não gosto, não. Eu gosto de alegria. Eu fico com meus gatinhos. Meus gatos é que me dão felicidade. A miséria de uma criança interessa a uma mãe. A miséria de um rapaz interessa a uma rapariga. A miséria de um velho não interessa a ninguém. Vitor Hugo. Nossa, isso é triste. Você acha que a sociedade tem que tratar melhor o idoso? Tem. O idoso e a criança também, né? O idoso e a criança, eles têm qualquer coisa de igualdade. A criança e o idoso se assemelham de alguma maneira, né? São indefesos em alguns indefesos, aspectos, né? Pelo menos fisicamente são indefesos. O senhor é feliz? Eu sou, graças a Deus. Não tem doença nenhuma. A velhice não nos dá nenhuma sabedoria. Simplesmente autoriza outras loucuras. Mia Couto. Esse aqui é o meu remédio. O que é isso, gente? Isso é pinga? Não tô acreditando. Com quase 95 anos, o senhor bebe pinga? Bebe cachaça? Ué. Mas é moderado? Um tempo assim no almoço, um tempo depois antes da janta, e um golo assim para dormir. Não acredito! E tá bem de saúde? Quem bebe isso aqui não tem doença nenhuma. É mesmo? Olha, que doença pode ter? Você dirige? Minha carteira eu revalidei agora, mais 3 anos. Qualquer dia eu vou pegar uma carona com a senhora. Vai pegar. O que o senhor sente falta? Hoje em dia tem alguma coisa, senhor? Dos amigos que já partiram. O senhor convive hoje em dia mais então com a morte, né? Morte de amigos, de conhecidos, né? Parente, irmão. A pessoa morre, parece que um pedacinho da gente ficou sepultado com ele. E a senhora, por acaso, pensa na morte? Não ligo pra isso não. Não. Hora nenhuma.
Sei que vem, mas eu não fico preocupado com isso. Agora, você está falando de doença, de morte, mas o que na sua vida hoje é melhor do que na época que você era jovem? Nada. Tudo pior. Velhice Você pior em sente tudo. saudade? Tenho saudade do passado, tempo que eu era menino. Você tem que acompanhar, tem que evoluir, você não pode ficar lá nos tempos que você tinha 20 anos. Não. Existe algo mais triste do que envelhecer. Permanecer criança. Cesare Pavese. Não sei como é que fala isso, mas tá bom. Agora, eu tô achando o senhor muito simpático e muito positivo. Qual que é o segredo para não ficar ranzinza, rabugento? Tem jeito? Se tem algum... Como é que é? Você conhece gente que é meio rabugenta, assim? Conheço. Tem gente que não tolera nada. A pessoa tem que viver e aprender. Porque só viver não... E tirar partido dos próprios erros. A partir do erro que você vai melhorando, né? Vai melhorando, vai consertando. Sobre a morte? Penso. A morte para mim é um processo natural. Envelhece o corpo, tem que ir para debaixo da terra mesmo. Mas eu tô preparada. Se chegar a hora... Tá tranquilo? Tô tranquila. Medo não tem, não. Eu sei que tá chegando, O dia que a vieta, né? Veio. Eu não tenho medo da morte. Eu queria que ela fosse hoje. Porque isso aqui, eu tenho medo de eu ficar inválido, de eu ficar numa cama, ficar dependendo. Então, se precisar de hoje, eu vou porque minha família está toda criada. Não, eu tenho curiosidade. Eu também. E por que não dizer também medo? Quem é que vai falar que é fã da... Né? Não sou fã da morte, não. Pra vocês, o que é envelhecer? Uai, com saúde é tudo de bom. Ah, se a juventude soubesse, se a velhice pudesse. Henri Estienne. Porque não há nada como a juventude, você vai saber disso. Obrigada, viu? Foi um prazer conversar com o senhor. Outro, um abraço. Morrer para mim é o mesmo que viver. Viver e morrer é a mesma coisa. Maravilha. Como é que o senhor chama? Haroldo de Oliveira Lima. Haroldo, foi um prazer, viu? Tá bom. Muito obrigada pela sua atenção. Pela sua atenção também, né? Que eu acho que isso é muito importante, a gente falar daquilo que a gente sente no nosso dia a dia. Envelhecer com amigos ao redor é melhor, né? Essa pracinha é boa por causa disso. Esse lugar aqui é uma maravilha, Sagrada Família, né? Olha, ó, o pessoal que tá em casa sozinho, precisa fazer uma amizade, pode vir pro Sagrada Família, né? Olha, porque amigo faz diferença, né? Tem uns carinha aí que é meio chato. Ai, meu Deus do céu. Eu sei quem jogou a bomba sem ter visto. Quem? Um é aquele que tá com a carta pra cá, nessa mesa aqui onde está a minha mão, o de óculos, e o outro é o que tá de costa aqui, o primeiro de costa. De camisa. Tá. São os dois suspeitos. Os velhos são 2 vezes crianças. Aristófanes. Eles ficam julgando bombinha pra assustar. Pra assustar, bomba. Agora, de vez em quando eles abusam e soltam uma cabeça de negro, eu vi uma senhora quase passando mal. Será que eu penso assim, meu Deus, se eu não me olhar no espelho, eu me acho uma menina. Não é que eu olho no espelho e falo, meu Deus, eu estou velha. Gente, vocês são maravilhosas! Que exemplo! Eu quero chegar na idade de vocês assim, com essa alegria. A velhice faz-nos mais rugas no espírito do que na cara. Michel de Montaigne. Tô velha, mas não tô caduca, né? Graças a Deus. A cabeça tá boa, né? Boa, tá joia. Questão de onde? Da internet. Ah, ótimo, não falei? Você bateu o olho, olhou e falou, acho que é internet. Claro, é claro. Por quê? Mas porque eu mexo, quer dizer, pela idade que eu tenho, ainda tô
Facebook, Instagram, tudo eu mexo. YouTube você vê também? Tudo. Então, nós temos um canal no YouTube aí, ó. Ah, então depois eu vou. A senhora vai poder se ver lá. Ah, que maravilha!